Olá, meus amigos. Eu sou a Elizabeth, trabalhadora do Centro Espírita Irmã Rosa. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para falarmos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Aqueles que já nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E aqueles que nos assistem pela primeira vez, recebam nossas boas-vindas de modo especial, sintam-se acolhidos pela nossa casa, mesmo que virtualmente. Esse mês, o nosso tema é A Serviço do Cristo. O nosso convidado de hoje é o nosso amigo Hugo Nascimento, que também é trabalhador da casa, e ele vai nos falar hoje sobre a hora do testemunho. Antes disso, nós vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece para nos harmonizarmos. A leitura de hoje é do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, de capítulo 173. Como testemunhar. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. Realmente, Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares, como atribuições de prepostos e testemunhas, em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo, com vistas à escola religiosa. Indispensável é a obtenção de bênçãos do alto, por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Até agora, conhecemos a saciedade na terra, o poder de dominar, governar, recusar e ferir, de fácil acesso no campo da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer ensinando, de amar construindo para o bem, de esperar trabalhando, de ajudar desinteressadamente. Sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino e sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo, em espírito e verdade, através do nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhas dele. Vamos fazer a nossa prece. Senhor nosso Pai, Jesus, Mestre e amigo, querida Irmã Rosa e toda a espiritualidade amiga que nos auxilia neste trabalho. Queremos agradecer mais uma vez por esta oportunidade bendita deste estudo e de mais este aprendizado. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, Pai de infinita bondade. Envolve-nos com a tua luz, com o teu amor, com a tua paz. Abranda nossos corações e abre nossas mentes para recebermos as palavras trazidas pelo nosso amigo Hugo, que preparou este estudo de hoje com tanto carinho. Que o teu Evangelho, Mestre, seja sempre o nosso guia de conduta nesta caminhada e que os seus ensinamentos nos sirva de alento para todos os nossos momentos de aflição. Que o nosso palestrante possa ser inspirado pelo alto nesta oportunidade bendita. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos ouvir então o nosso amigo Hugo. Olá, saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição do Centro Espírita Irmã Rosa. Que Jesus possa nos abençoar nesse momento, que a espiritualidade amiga possa nos envolver, para que possamos absorver ao máximo o conteúdo dessa exposição, que ela possa servir para o nosso aprimoramento espiritual, para o nosso crescimento perante a vida maior. E o tema da nossa exposição de hoje chama-se Na Hora do Testemunho. Essa página é baseada num texto de Rodolfo Caligares,
que está no livro Páginas do Espiritismo Cristão. Rodolfo Carigares foi um grande divulgador da doutrina espírita, tem 5 livros publicados acerca de temas evangélicos doutrinários, e a leitura dos seus livros realmente nos elevam, nos trazem material novo para reflexão, trazem um olhar que sempre agrega. Então recomendamos fortemente a leitura desse livro, Páginas de Espiritismo Cristão, e outros de sua própria autoria também. E eu queria começar a exposição de hoje fazendo uma indagação para nós refletirmos. Se nós pudéssemos ter acesso ao nosso boletim espiritual, ao nosso histórico escolar do plano maior da vida, e pudéssemos ver o nosso desempenho nas disciplinas espirituais nas quais nos matriculamos, como seria o nosso encontro com esse boletim espiritual? Ficaríamos assustados, ficaríamos felizes, tristes, decepcionados? No entanto, muitos serão muito exigentes consigo mesmos, outros serão relápsicos consigo mesmo, mas uma pergunta que nós podemos tirar daí, que resume um pouco esse nosso encontro com o nosso boletim espiritual, é a seguinte: como nós nos saímos diante das provas que a vida nos coloca e nos colocou até o momento? Saímos vitoriosos, maiores, mais fortalecidos, mais espiritualizados? Ou saímos ainda mais machucados, reclamões, tristes, revoltados? Porque no fundo, passar nas provas da vida, passar e vencer nas provas que o mundo nos impõe, na verdade, é dar o nosso testemunho. Aqui nós entendemos testemunho como nós sermos a prova viva daqueles ideais nobres que nós esposamos. É sermos de fato um livro aberto, um evangelho vivo, em que nós possamos de fato testemunhar, que nós possamos dar testemunho dos valores e virtudes que nós esposamos, acreditamos, e que possamos vivê-las na sua maior integridade possível. É nesse contexto que nós vamos falar sobre o testemunho, né, que é de fato dar a nossa prova viva, que nós de fato esposamos e vivenciamos os valores nobres que animam a nossa alma, que nós de fato meditamos, refletimos acerca da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Agora, o curioso é que, por mais que essa palavra testemunho, testemunhar, esteja presente em vários momentos do Evangelho do Cristo, a sua vida foi um verdadeiro testemunho. Ao longo de sua trajetória aqui conosco, ele deu exemplos inúmeros da necessidade de testemunharmos e do seu próprio testemunho diante da cruz. Mas ainda assim, nós, como os cristãos, que somos ainda imperfeitos, trôpegos, indecisos, invigilantes, nós muitas vezes torcemos o nariz, muitas vezes nós não queremos olhar para esse lado do Evangelho, né? Todo o processo de crucificação do Cristo, o Getsemane, o Calvário, o Pretório, a subida, a ascensão do Cristo, a sua crucificação. Esse é um episódio do Evangelho que muitos de nós preferimos virar o rosto, porque na maioria das vezes nós não compreendemos o simbolismo, a lição de Jesus nesse momento. E é importante nós compreendermos, porque todo o Evangelho, toda a trajetória do Cristo é uma lição viva para a nossa caminhada. São exemplos que nós devemos aplicar diariamente na nossa caminhada. Então nós devemos desfazer concepções equivocadas acerca do testemunho, porque o testemunho nós associamos tematicamente com sacrifício, renúncia, prova, expiação, cruz. E são palavras que a gente procura evitar na nossa caminhada, infelizmente. Só que Emmanuel tem uma frase que, para nos chamar a atenção sobre isso, no livro Caminho, Verdade e Vida, na página intitulada Levantemo-nos, ele fala assim: as estações da marcha são eminentemente educativas. Getsemane, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o calvário, a cruz, constituem pontos de observação muito interessantes, mormente na atualidade, que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre as almofadas de luxo do menor esforço. Eu até sublinhei essa última frase,
porque Emmanuel de fato nos chama a atenção. Quantos de nós que já compreendemos, nos adentramos nos círculos do cristianismo, esclarecido pela doutrina espírita, e ainda assim queremos transitar nessa jornada sobre as almofadas de luxo do menor esforço. Essa nossa intenção, essa nossa vontade, infelizmente, é incompatível com o Evangelho de Jesus. Porque se nós adentrarmos e formos olhar qualquer momento da vida do Cristo, ele deixou muito claro a nossa necessidade, enquanto cristãos que esposamos os ideais cristãos, do bem, da caridade, do perdão, de carregarmos a nossa própria cruz, de darmos o nosso próprio testemunho, de sabermos testemunhar os ideais nobres que nos mobilizam. Trouxe apenas duas frases do Cristo que deixam isso muito claro. Em nenhum momento ele nos prometeu fantasias, ilusões, em nenhum momento ele se fez dúbio, muito pelo contrário, sempre com uma cristalina impressionante naqueles pontos de sua doutrina que eram fundamentais ficarem bem marcados para a posteridade. Ele fala assim, conforme narrado em Lucas, capítulo 14, versículo 27. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Agora outra, em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o Mestre, enquanto esteve conosco, nos aludiu, nos trouxe essa informação preciosa que, para aquele discípulo que quer seguir as suas pegadas, estar caminhando junto com o Mestre, é necessário uma renúncia, um sacrifício, um testemunho. Carregar a sua própria cruz com coragem, diligência, fé, vigilância, confiança no alto e amor. Emmanuel nos alerta novamente numa outra página que a gente faz esse questionamento. A página se intitula A Coroa. E a gente pergunta, que coroa nós queremos quando nós alcançarmos o nosso triunfo? E Emmanuel faz uma análise muito pertinente, muito interessante, em que ele fala assim, naturalmente, o Mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejam escalar a montanha da ressurreição divina. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a Boa Nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas, mas, legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com os distintivos de outra natureza. Como a doutrina espírita nos esclarece, Jesus, o Espírito mais perfeito que já conviveu conosco, Espírito puro que veio de fato exemplificar e testemunhar todas as leis divinas na sua maior perfeição possível. Ele, como Emmanuel nos traz em A Caminho da Luz, que é o regente do nosso belíssimo planeta, aquele que cuida de todas as almas aqui encarnadas e desencarnadas, veio aqui para nos ensinar essa lição. E ao término da sua missão ele foi coroado com uma coroa de espinhos, podendo ser coroado com a coroa mais resplandecente possível. Ainda assim, preferiu a coroa de espinhos. E nós, na maioria das vezes, nós queremos a coroa dourada, a coroa da fama, do luxo, a coroa do poder, do destaque, da fama, e por aí vai. Mas raros são aqueles que aceitam usar a coroa que o Mestre utilizou. Então Emmanuel faz um questionamento muito importante para nós, para ponderarmos qual é a coroa que queremos que dê testemunho da nossa caminhada aqui pela Terra. E, infelizmente, por mais que nós, muitas vezes de forma infantil ou denotando uma imaturidade espiritual grande, por mais que muitas vezes queiramos fugir do testemunho, fugir da prova, da expiação, ela irá nos alcançar como um mecanismo sábio da vida. Não temos como escapar à nossa própria história, não temos como escapar dos nossos compromissos assumidos perante nós mesmos diante da espiritualidade superior. Não há como fugir. Então, mais cedo ou mais tarde, a expiação, a prova que caracterizam um possível testemunho nosso diante da vida vai nos alcançar. Precisamos entender claramente
o contexto espiritual em que nos encontramos, para que isso fique mais claro para nós. A gente selecionou aqui algumas questões do Livro dos Espíritos, alguns capítulos do Evangelho, que combinados nos permitem compreender a posição que nós espiritualmente temos diante da vida, que espaço que o nosso planeta, nosso orbe, nosso querido educandário terreno ocupa na escala dos mundos, qual o objetivo da encarnação e a necessidade de alcançarmos a perfeição. A doutrina espírita nos esclarece isso de forma racional, lúcida, nos mostrando que espíritos criados que somos simples e ignorantes, estamos destinados à perfeição. Mas para chegarmos à perfeição, é necessário passar pela fileira das múltiplas encarnações necessárias para o nosso próprio burilamento, para o nosso próprio crescimento, em inteligência, em sabedoria, em amor, em justiça. Precisamos desenvolver todos os germes latentes das potencialidades divinas que carregamos em nós. E isso só se dá por meio das encarnações sucessivas, porque é exatamente ali, no cadinho purificador da vida, que nós vamos exercitar aquilo que nós aprendemos. Não tem como ser uma evolução teórica, não tem como ser uma evolução em que a gente não coloque a mão na massa e que não dê o testemunho de fato das virtudes que nós já acreditamos que já adquirimos. É fundamental passar na prova. E passar na prova é uma prova prática, não uma prova teórica. É necessário a gente passar pelas provas práticas da vida, a prova prática da paciência, do perdão, do sacrifício da renúncia, de compreender um irmão equivocado, assim como nós precisamos que o Pai e outros irmãos também nos compreendam os nossos próprios equívocos, porque imperfeitos que somos. Então, quando a gente mergulha na questão 100 do Livro dos Espíritos, nós compreendemos toda a escala espírita, todos os graus didaticamente colocados por Kardec, que distanciam os espíritos mais simples até os espíritos mais puros, percebemos que nós ainda estamos bem no começo da escala, muito mais propensos ao mal, carregando diversos vícios, ainda lutando para praticar o bem, porque não é algo habitual para nós, invigilantes, rebeldes, imperfeitos, por assim dizer. Então, obviamente que ainda carecemos das nossas expiações, ou seja, aquelas situações adversas que irão nos chegar para resgatarmos o nosso passado espiritual, muitas vezes cobertos de equívocos, e das provas, que muitas vezes não necessariamente são expiações, mas são pedidos que nós fizemos ao mundo maior para que fôssemos testados, para que verificássemos nós por nós mesmos se já temos a capacidade e a fortaleza para dar o testemunho daquela virtude ou daquele avanço espiritual que nós, porventura, venhamos alcançado. Quando a gente, por exemplo, lê a questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns a expiação, para outros missão. Obviamente, a dor e o testemunho está embutido nesse processo. E é natural, porque se a gente para pensar, de acordo, por exemplo, com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala há muitas moradas na casa de meu Pai, percebemos que a Terra, na escala dos mundos, ainda é um planeta ainda muito inferior. Um planeta que nós chamamos de planeta de provas, um planeta de provas e expiações, onde ainda prevalece o mal, o bem é difícil, as relações sociais são muitas vezes permeadas pela injustiça, pela desigualdade, pelo ódio entre os irmãos, por um egoísmo e um individualismo pernicioso demais. Então, vivenciar o bem, vivenciar o Evangelho, buscar percorrer uma vida centrada nas lições do Evangelho é ir contra a maré, é ir contra a maioria, é justamente fazer o caminho oposto do que a maioria vem fazendo. E isso incomoda muito, isso causa espanto, isso causa raiva, isso causa desentendimento nos outros. Então, se nós pensarmos numa moeda, ainda na Terra e no nosso nível evolutivo, o fazer o bem e dar o testemunho, fazer o bem e encontrar resistência, fazer o bem e a caridade e encontrar as dificuldades do caminho, fazem parte da mesma moeda.
Não temos ainda como separar os dois. Então, é por isso que Jesus nos falava de que para segui-lo é necessário carregarmos a nossa cruz, porque nós vamos encontrar dificuldade. Muitas vezes dentro da nossa família, familiares que não vão compreender os nossos compromissos diante de Jesus, não vão compreender o esforço necessário para que nós queremos ter para continuarmos crescendo. Não vão compreender que nós de fato queremos abdicar de hábitos e vícios antigos e que não queremos mais fazer parte de certos círculos sociais que só muitas vezes nos impactam negativamente. Fora as resistências do mundo espiritual inferior, que quer que nós permanecemos na sombra, no caos, na infelicidade. Obviamente a ajuda sempre vem. A ajuda sempre está presente. O nosso Pai de amor e infinita misericórdia sempre nos auxilia com o nosso mentor espiritual, através da espiritualidade amiga que está sempre junto a nós, mas precisamos fazer o nosso esforço de nos sintonizarmos com esse lado. Mas a resistência é natural. O caminho é difícil. O caminho é complicado. É passar pela porta estreita. Então, o testemunho virá se nós de fato buscarmos vivermos com Cristo. E no que nós podemos derivar daí é assim: se o testemunho já nos alcançou, se a prova dolorosa, se a expiação sofrida, se aquela situação de vida desesperadora já chegou até nós, é porque nós temos condições espirituais de vencer. Isso é muito importante ficar claro, que muitas vezes nós acreditamos que as provas estão além das nossas forças, que as provas vão nos engolir por completo. E muitas vezes nós fugimos, nós abdicamos, nós saímos correndo desesperados. Mas é preciso encarar o testemunho quando ele chega pelo olhar correto, pelo olhar que a doutrina espírita nos ajuda, nos proporciona a compreender com mais clareza. Quando a doutrina espírita nos apresenta de forma racional e lógica um Deus que é uma inteligência suprema, infinito em suas virtudes, soberanamente justo e bom, que rege todo o universo através da sua providência divina misericordiosa, nós não podemos acreditar que esse Pai, todo amor e justiça, iria nos conferir uma prova maior do que as nossas próprias forças. Ele sabe exatamente o quanto o nosso ombro é capaz de suportar. Ele sabe exatamente qual o peso que somos capazes de carregar. Isso é muito importante para que saibamos, porque quando a prova nos chega, a gente tem que ter essa consciência de saber: o Pai confia que eu já estou pronto para superar esse desafio. A espiritualidade amiga, o Cristo, já percebe que eu tenho condições espirituais necessárias para vencer essa prova. Emmanuel nos fala no livro Caminho, Verdade e Vida, numa página chamada Testemunho, para Testemunhar. Ele fala assim: se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Isso nos permite ter uma força imensa diante da vida, porque iremos conseguir. Mas é imperioso nós termos alguns cuidados, como Jesus mesmo nos ensina no seu Evangelho. Mas antes de passar para a parte que eu vou falar um pouco sobre quais são as condições necessárias para sairmos vitoriosos dos nossos testemunhos, para sermos vitoriosos dessas batalhas duras da vida, das nossas expiações, nossas provas, eu queria trazer uma história de Humberto de Campos no livro Palavras do Infinito. Ele narra uma história interessantíssima, que era uma mulher viúva, tinha 3 filhas, e a filha mais nova era um verdadeiro suplício para ela. Uma filha rebelde, difícil, problemática, que exigia dela as cotas mais profundas de renúncia, sacrifício, amor. Um caso muito difícil. E essa mulher, ela sempre orava a Deus, sempre falava nesse tom com a espiritualidade maior: Senhor, por que me destes uma cruz tão pesada? Arrancai dos meus ombros fracos esse insuportável madeiro. E ela insistia nesse tipo de rogativa, até que teve um dia que um anjo
se apresentou a ela e levou ela. Ela foi conduzida a um palácio resplandecente e ela foi levada a uma sala luminosa e bela para que ela ficasse ali durante um momento. E nessa sala imensa, ela estava repleta de diversas cruzes, de diversos tamanhos, formatos, pesos, texturas, todas as cruzes de todos os encarnados que viviam infelizes na Terra. E ainda mais, cada uma delas possuía o nome daquele a quem carregava. E o anjo fala com essa mulher no seguinte sentido: olha, suas súplicas foram atendidas, você tem a possibilidade de escolher qualquer cruz que você queira para substituir a sua. Então ela vai muito feliz porque sua prece foi atendida, e começa a testar o máximo de cruzes que ela era capaz. E coloca, sente o peso, sente a textura, sente o formato, vai testando, até que ela encontra uma cruz que se encaixa perfeitamente. Ela escolhe conscienciosamente aquela cujo peso competia com as suas possibilidades. E qual não foi para sua surpresa que percebeu o seu nome inscrito nessa cruz. E ela fica envergonhada, um pouco triste pela sua rebeldia. Então o anjo lhe fala: Deus, na sua misericordiosa justiça, não poderia macerar os teus ombros com um peso superior às tuas forças. Então, meus amigos, a nossa cruz, ela é customizada, desenhada, padronizada para as nossas necessidades de forma perfeita, pelo Criador do Universo. A cruz que carregamos, ela se ajusta da melhor maneira possível aos nossos ombros. Temos força para carregá-la. Agora, a pergunta que vem em seguida, que é natural, é que nós devemos nos perguntar: qual a atitude adequada, a postura adequada, a postura que vai nos garantir mais sucesso de vitória diante dos testemunhos da vida, na hora do testemunho, no momento grave da nossa existência que nós somos chamados a testemunhar. E eu queria trazer para vocês versos lindos de Maria Dolores, do livro Somente Amor, na página intitulada O Anjo e a Cruz. E ela fala assim: é um poema em que um anjo está conversando com a cruz em que Jesus foi crucificado. E o anjo fala assim para a cruz: por tudo isso, o céu mandou fazer-te em 2 pedaços. Um deles vertical, apontando no além a amplidão dos espaços, e outro horizontal, em traços certos, simbolizando o amor universal. Muito embora entre os homens esquecido, escorraçado, preso, combatido, mas de braços abertos, cruz amiga de forças benfazejas, Deus te guarde e abençoe, bendita seja cruz. E eu escolhi esses versos porque nesse simbolismo da cruz, nesses 2 traços muito claros, numa simplicidade estonteante, mas de uma profundidade que nos assusta muitas vezes, há 2 traços, há 2 direcionamentos. Um traço na vertical que nos conecta com o alto e um traço horizontal que nos conecta com a humanidade. Então, na hora do nosso testemunho, é fundamental estarmos atentos a isso. Primeiramente, devemos, na hora grave da dor, da provação, nos conectarmos ao alto imediatamente. Orarmos a Deus, a espiritualidade, ao nosso mentor, para multiplicar as nossas forças. Nos manter vigilantes, atentos, a suportar e a compreender aquela prova que nos chega. O segundo traço na vertical nos conecta à humanidade. E devemos, nesse momento, ter a caridade, o amor universal e as lições que o Cristo nos trouxe sobre a caridade como nosso norte seguro de comportamento. Esses 2 traços fazem com que a nossa cruz possa ser resplandecente e que nos garante sucesso na nossa caminhada. E a gente vai mergulhar no Evangelho para compreender, perceber exatamente como Jesus exemplificou isso para nós, né? E a gente também percebe isso no Evangelho
Segundo o Espiritismo, capítulo 5, quando Allan Kardec e a espiritualidade destrincham, né, a bem-aventurança, né, do sofrimento, em que a espiritualidade nos esclarece sobre o bem e mal sofrer, que há muita diferença entre os dois. Mas quando nós vamos em João, capítulo 17, e essa narrativa só está em João, é onde Jesus faz a sua última prece. Pai, chegou a hora. E ali ele faz uma prece lindíssima, lindíssima, que eu recomendo a leitura, é o capítulo 17 inteiro de João, em que ele conversa com o Pai, que havia chegado a hora do seu testemunho, e pedia forças, pedia fortaleza. Ou então, por exemplo, quando a gente vai em Mateus, capítulo 23 inteiro, em que ele se coloca claramente a atender à vontade do Pai. Onde ele fala aquela frase famosa, né? Pai, afasta de mim esse cálice, mas é importante nós compreendermos essa frase. Nós não podemos compreender que Jesus, Espírito puro, fraquejaria naquele momento, mas ele quis legar para a humanidade que nós, espíritos imperfeitos, nós vamos fraquejar no momento da dificuldade. E é que precisamos nos fortalecer em nosso Pai. Quando ele fala também, por exemplo, que Pedro tenta resistir bravamente à prisão de Jesus, inclusive tira uma espada e corta a orelha de um legionário romano. Jesus fala assim para Pedro: você não acha que nesse momento eu poderia convocar uma legião de anjos e estaria salvo aqui no mesmo momento? Então ele mostra que mesmo tendo uma saída fácil, sabendo dos recursos que possuía, era necessário passar por aquilo. E é curioso que quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, eu fiz lá joguei testemunho no Evangelho segundo o Espiritismo, e nos capítulos que mais apareceram isso foi no capítulo que fala sobre a fé e sobre amar os inimigos, nossos inimigos. Porque são os grandes testemunhos que nós somos chamados a dar. E Jesus, a partir daquele momento, é só entrega a Deus, silêncio, oração, trabalho, perdão, fazendo bem, compreendendo a imensa fraqueza da humanidade. Inclusive, há um episódio belíssimo, que acho que talvez a maioria conheça, mas se não eu narro aqui, de Simão Cirineu. Conta-se, obviamente, no Evangelho do Cristo, que quando Jesus estava subindo o Calvário, como ele havia sido torturado a noite anterior e a manhã toda, seu corpo estava totalmente alquebrado. E carregar aquela cruz pesadíssima, obviamente, exigia muito esforço, e que teve um momento que ele não conseguiu subir mais. Então os soldados romanos demandaram que um cirineu que estava por ali viesse carregar a cruz com Jesus. Ele, no primeiro momento, como nos fala Maria Dolores, ele fica um pouco assim, não posso, estou com pressa, etc. Mas ele é insistido e vai carregar a cruz com Jesus. E vai lá ao lado do mestre, o ajudando. E ele fala: mestre, me perdoa, porque eu tenho uma filha em casa, doente, surda e muda. Perdão, cega e muda. E eu preciso voltar para ela. E Jesus o agradece e fala sobre a fé dele. E quando Simão chega em casa, sua filha havia sido curada. Então, mesmo diante dos sofrimentos profundo, carregando aquela cruz, ele ainda assim cura a filha daquele benfeitor desconhecido. Ele dá o perdão ao ladrão redimido e pede perdão para todos nós. Então, se nós pensarmos nisso, e essa diferença, né? Jesus, sabendo do que viria a acontecer, ele vai para o monte orar. Ele se afasta com 3 discípulos que queria orar com aqueles discípulos para aquele momento tão grave. Os discípulos dormem, não conseguem ficar acordados com Jesus orando. Isso nos mostra a vigilância necessária que nos ajuda a subir o Calvário com sucesso, ou a invigilância que faz com que nós tombamos e não consigamos dar o testemunho. Porque essa é a essência da página de Rodolfo Caligares. É a essência em que ele, de fato, coloca aqui sobre a fragilidade, a invigilância de Pedro, ao dizer que não, a gente vai conseguir, a gente vai estar do seu lado até o final, e ele o nega 3 vezes.
E mais, uma coisa para a gente também não esquecer é que o nosso testemunho bem vivido e bem vivenciado, obviamente, além de permitir que nós alcemos voos espirituais maiores, que nós de fato consolidemos as virtudes da qual estamos dando testemunho, ele serve de exemplo. O nosso testemunho serve de exemplo a outras almas mais fracas, a outras almas que precisam de uma fortaleza, a outras almas que requerem um norte, um guia, a outras almas que precisam da força do exemplo. Porque se nós pararmos para pensar nas grandes almas que já transitaram pela humanidade, aquelas que mais admiramos, todas elas deram seu testemunho com Jesus. Todas elas. Todas. Não só essas, mas quantos heróis anônimos que nós desconhecemos por completo, mas que estão por aí vivenciando o Evangelho, tentando viver na sua maior plenitude, dando o testemunho necessário e que consegue, junto com seu testemunho, levantar tantas vidas. Mostrar o Evangelho de outra forma, não como palavras mortas, mas como um comportamento vivo, não como algo para ser guardado e empoeirado, mas como um roteiro de vida dos mais seguros possíveis para a nossa própria felicidade. Por isso, quando o testemunho nos chegar, que possamos ficar atentos a isso. É óbvio que aqui a gente não fala que não haverá dor, solidão, tristeza, sensação de desamparo. Mas é preciso compreendermos, termos essa compreensão maior da vida, dessa compreensão maior dos ensinos de Jesus. Porque somente dessa forma nós de fato vamos conseguir encontrar o nosso caminho para sairmos desse ciclo vicioso de encarnações sucessivas, infelizes, tristes, problemáticas. Somente quando nós resolvermos, decidirmos quebrar esse ciclo e optarmos por um caminho que nos conduza ao mais alto da vida. E percebemos esse simbolismo também quando Jesus caminha com a cruz pelo Calvário. Qual é a direção que ele está subindo? Qual é a direção que ele está indo? Ele está subindo. Ele está ascendendo. Ele está indo para os cumes mais altos, carregando aquela cruz. E vivenciar o testemunho da forma mais adequada, sabendo sofrê-lo, sabendo respeitar aquele momento em que nós somos testados, é ascender, é subir ao cume, é estar acima de todas essas questões materiais. Eu queria pedir a vocês, para que agora que já vamos nos aproximando da nossa finalização e preparando para a nossa prece, eu queria encerrar com alguns versos de João de Deus. E para isso, os versos têm uma possibilidade que às vezes a prosa não tem. Eles se articulam de certa forma que conseguem atingir certas fibras muito íntimas da nossa alma. E eu queria que, se vocês se sentirem assim confortáveis e quiserem, aproveitem esse momento para se prepararem para a prece, fechando os olhos e permitindo que essas palavras penetrem profundamente em nosso espírito. João de Deus escreve esses versos no livro Relicário de Luz, e a página se chama Calvário Acima. Eis a luta, alma querida. Este é o roteiro da vida, se buscamos a ascensão. Por fora, golpes e dores, nos caminhos remissores, e angústia no coração. Tempestades, ventanias, horas tristes e sombrias, incompreensão a gritar. A terra empedrada e dura, o desencanto e a amargura, no sonho a desesperar. Mas sigamos para a frente, embora a estrada inclemente, de ombros vergados à cruz. Vencendo a sombra e a agonia, alcançaremos um dia o monte da eterna luz. Subamos sem desalento, a palma do sofrimento é santa renovação. Quem com Jesus segue e lida, atinge os cimos da vida ao sol da ressurreição. Vamos fazer então agora nesse momento a nossa prece de encerramento. Deus, Pai soberano, de infinito amor e justiça,
Jesus, mestre amigo. Somos imensamente gratos por esse momento, por termos a oportunidade de, nessa encarnação, conhecermos a doutrina espírita e o Evangelho Redentor de nosso Mestre. Que possamos, na medida do possível, sermos daqui renovados, com mais coragem, mais fé, mais possibilidades de vencermos na nossa caminhada. Que possamos acionar a alavanca da nossa vontade em prol do nosso próprio crescimento, da nossa própria subida no calvário da nossa vida. Que tenhamos força, Senhor, para carregarmos a nossa cruz, as nossas dificuldades, que nada mais são do que o encontro com o nosso próprio passado espiritual. Que possamos saber que, na verdade, essa cruz nós mesmos construímos ela para nós. E que possamos adotar um comportamento mais elevado nessa existência para que aliviemos as cruzes futuras das nossas próximas existências. Que a equipe espiritual da Casa da Irmã Rosa possa nos abençoar, as nossas famílias, os nossos lares, os nossos trabalhos. Que essa vibração que aqui, com a qual aqui nos unimos, possa se espraiar, entrar nos hospitais, nos lugares onde há sofrimento, nas prisões, nos cárceres. Sabemos, Pai amado, que uma gota do seu amor infinito é capaz de envolver o nosso planeta inteiro. Rogamos que abençoe cada uma das criaturas que aqui vive. Que assim seja, graças a Deus.